a contratação de uma pequena construtora ou a contratação de uma grande construtora. E não se engane, tanto a pequena construtora quanto a grande construtora pode te trazer muita dor de cabeça. Para minimizar essa dor de cabeça, é importante seguir algumas dicas. Eu vou sintetizar aqui em 3 dicas para você. O primeiro passo, a primeira dica que eu trago, você precisa ter um projeto. Obrigatoriamente, por lei, essa construtora para construir não precisa ter um projeto, mas para que ela saiba e entenda o que você precisa fazer, o que você precisa construir, você precisa ter um projeto. E caso você não tenha, essa construtora vai fazer um projeto para você. Então, ao fazer esse projeto, o custo desta construtora vai ficar mais alto. Lógico, o contrato dela, o valor que ela vai cobrar de você será um valor mais alto. Daí é melhor você conversar com um arquiteto, fazer o seu projeto ou um técnico em edificações que sempre estão aqui no canal e também fazem projetos aí para sua casa. Você precisa conversar com um destes profissionais, fazer o seu projeto, pesquisar o melhor valor, pesquisar aí o melhor tipo de projeto que você precisa e ter o seu projeto pronto para que quando você for conversar com o departamento de vendas, de contratação da construtora, você possa ter aí tudo já pré-calculado, já saber tudo exatamente o que você precisa fazer. Então esta foi a primeira dica. Nós vamos para a segunda dica, é referências. Referências é muito importante, você saber quem é aquela construtora, se ela está começando, se ela não está começando. Nem sempre só porque está começando, iniciando, tem 1 ano, 2 anos, é uma construtora que você não pode confiar. Nem sempre. Às vezes está no começo, mas é uma construtora que tem tudo estável ali e que consegue concluir a sua obra. Mas as referências, elas são importantes porque você precisa conversar principalmente com clientes que já fizeram obra com aquela construtora. Isso é muito importante. Por quê? Hoje está muito comum. A pessoa te mostra lá no Instagram da construtora, do profissional que é daquela construtora, vai mostrando várias obras, mas você não sabe como foi concluída aquela obra. Se aquela obra teve percalços, se teve problemas da construtora para com o cliente, do cliente para com a construtora. Então pergunte, olha, eu posso falar com esses clientes? Me dê o contato, me dê 3, 4 contatos que eu possa conversar, que eu possa falar, que eu possa tirar uma dúvida com este cliente. Não é nenhum problema você falar para a construtora. Eu vou ligar para esse cliente para saber referências. Sabe por quê? Porque se você fechar com essa construtora, ela sabe que ela está construindo uma marca, que ela está construindo um nome, que você falou com os clientes anteriores, os clientes falaram bem e você resolveu fechar. Então referências é muito importante. Contrato. Ah, eu fiz um contrato, eu estou seguro. Nem sempre. Nem sempre você está seguro só porque fez um contrato. Você não está construindo a casa dos seus sonhos para que você tenha problemas depois e ter que ir para a justiça, porque o contrato ele serve para isso. O contrato ele serve para escrever, deixar por escrito aquilo que foi alinhado verbalmente. Então você tem que analisar ali alguns pontos neste contrato. 2 pontos principais que eu destaco aqui para você analisar na hora de fechar um contrato aí com uma construtora. Somente assine um contrato com uma construtora, seja ela pequena, seja ela grande, no qual os pagamentos das parcelas, jamais pague à vista, antecipadamente, jamais pague conforme a obra for evoluindo. Só aceite a assinatura de um contrato no qual o pagamento possa ser conforme a evolução da obra. Ou seja, terminou uma fase e você paga aquela fase, você paga aquele serviço. A gente costuma, por exemplo, fazer assim, eu vou pagar o serviço de fundação. Foi feito serviço de fundação, concretagem, escavação, terraplanagem. Fez a terraplanagem, eu pago a terraplanagem. Fez ali a fundação, parte A da fundação, eu pago aquela parte A da fundação. Fez a parte B da fundação, que é impermeabilização, reaterro, alvenaria de base. Fez isso, eu pago esta parte. Foi para alvenaria e estrutura, eu pago esta parte de alvenaria e estrutura.
Parte da laje, eu pago o serviço de laje, eu pago o serviço aí de cobertura. Por quê? Quando você faz assim, fica diferente de você pagar aí, por exemplo, um total de 40 parcelas de R$ 5.000, eu concluo o pagamento dessas parcelas e o serviço não foi concluído. A construtora não concluiu. Você concorda que você terá problemas? Porque agora ela não tem parcelas a receber e tem serviço a fazer e vai entender isso como um prejuízo, e não é um prejuízo, é uma falta de planejamento da construtora. O projeto vai auxiliar nesta fase para a construtora articular com você aí os preços de acordo, os preços, né, os valores de pagamentos de acordo com a conclusão de cada etapa do serviço. E é importante também que tenha prazos para início e término de cada etapa do serviço e início e término aí da sua obra por completo. Isso é muito importante que tenha isto no contrato. Caso a construtora diga para você, o nosso contrato é assim, a gente não mexe, a gente não pode mexer, aperte a mão deste vendedor, desta pessoa, dessa construtora e fale assim, tudo bem, concordo que você pode fazer o contrato apenas do seu jeito, mas eu vou para outra construtora. E vá para outra construtora, procure outra construtora, porque você encontrará construtoras que trabalham desse jeito, desta forma. Cronograma e fases dos serviços, pagamento conforme a conclusão de cada serviço. Isso é muito importante para que você não tenha problemas aí de pagar toda a sua obra e a sua obra não estar concluída. O cronograma é tudo. Vem com o Ed, falando de cidade.